quando eu era apenas um adolescente. Eu tinha apenas 17 anos de idade. Isso já se faz mais de 20 anos. Eu e mais 2 amigos estávamos na casa de um outro amigo comendo pizza. E ali ficamos conversando e jogando conversa fora até altas horas da madrugada. Quando eu percebi, já passava das 2 da manhã. Então eu disse para os meus amigos: eu tenho que ir embora, porque senão a minha mãe fica preocupada comigo. Então eu me despedi dos meus amigos, dos pais dele, e saí na rua, sentido a minha casa. Eu morava aproximadamente 1,5 km longe da casa desse meu amigo. Há 20 anos atrás, as ruas não eram tão bem iluminadas como é hoje. E eu então peguei aquela estrada, que por sinal ainda era de terra, e bem na esquina da rua da minha casa tinha uma pequena igrejinha. E naquela noite estava tendo um velório naquela igreja. E antes de eu se aproximar daquela igreja, a aproximadamente uns 50 metros antes de eu chegar na esquina, dava para ver que lá na igreja, bem no átrio da igreja, tinha um caixão. Um corpo estava sendo velado dentro daquela igreja naquela noite. E eu pude observar enquanto eu descia a rua que não havia ninguém ali dentro daquela igreja. Estava somente o caixão e o corpo a ser velado. Quando eu me aproximei mais daquela igreja, eu então senti um calafrio muito grande, pois morte, ela sempre nos causa uma sensação estranha. E eu então, quando estava me aproximando da esquina, vi que parado, bem ao lado da igreja, na porta em pé, havia um homem. Esse homem ele tinha aí aproximadamente 1,90 m de altura, vestia roupa preta e tinha em sua mão um guarda-chuva preto. Só que naquela noite o céu estava estrelado e não caía sequer uma única gota de água do céu. Aquele homem estava parado e olhava na direção da rua que eu estava descendo, insistentemente. Aquele homem parado ao lado da porta da igreja, todo vestido de preto, e o caixão no meio da igreja, eu realmente senti um medo muito grande. Eu então abaixei a minha cabeça por alguns segundos para virar a esquina e ir direto para a minha casa. Esse microsegundo que eu abaixei a cabeça e olhei de novo na direção da igreja, aquele homem que estava parado na porta da igreja já não estava mais ali. O meu coração então acelerou. Eu senti o meu corpo gelar e eu fiquei tremendo dos pés à cabeça. Mas o pior ainda estava por vir. Quando eu virei a esquina e vi que aquele homem sumiu bem ali ao meu lado, sem sequer deixar sinal ou vestígio para onde ele foi, eu então acelerei os passos, pois a minha casa ficava a alguns metros ali da igreja. Eu então, quando levantei a minha cabeça e andando muito rápido, aquele homem que estava parado ao lado da igreja já estava parado bem ao lado do meu portão. Ele estava lá, parado, olhando na direção da rua que eu estava descendo. Eu então, quando vi aquele homem parado lá ao lado do meu portão, eu voltei para trás e fui direto para a casa dos meus colegas, aonde eu estava comendo a pizza. Chegando lá então, eu contei para os meus colegas o que havia acontecido. Eles então, pensando que eu estava com medo, disseram que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Então, os meus colegas que ainda estavam lá comendo pizza, de imediato se prontificaram em ir comigo até minha casa. Então eles desceram comigo e eu, na trajetória até minha casa, fui explicando para eles o que tinha acontecido. Só que quando eu virei a rua e fui na direção da minha casa, não havia mais ninguém ali na rua. De fato, a igreja estava aberta e um corpo sendo velado da mesma forma que eu vi antes, mas aquele homem de preto, que antes estava parado ao lado da igreja e que em frações de segundo se teletransportou para a frente do meu portão,
aquele homem eu não o vi mais. Eu então agradeci os meus colegas, entrei em minha casa e contei o fato para minha mãe. A minha mãe, ela acreditou no que eu disse e ela falou para mim que certamente aquele homem é uma das entidades espiritual que anda pelas encruzilhadas recebendo oferendas. E você, o que você acha dessa história? Será que aquilo seria fruto da minha imaginação? Ou seria realmente algum espírito que vaga pelas noites em busca de ofertas que as pessoas fazem nas encruzilhadas? Você já presenciou algo sobrenatural? Se você tem alguma história sobrenatural e quer que eu a conte em meu canal, eu deixarei o meu e-mail na descrição do vídeo. Mande a sua história para mim e eu terei o prazer em fazer um vídeo e publicar para que as pessoas conheçam a sua história sobrenatural. Este é mais um relato trazido até vocês pelo Além da Imaginação.